Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. O gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força aplicada num corpo de massa 3 kg em função do deslocamento. Considere que a força é paralela ao deslocamento e determine o trabalho realizado pela força da posição inicial, 0 metros, até a posição de 4 metros. Vamos lá, galera. Então, o gráfico que nós temos para trabalhar é esse aqui. Ele representa o comportamento da força com o deslocamento. Então, podemos perceber, olhando para ele, que a intensidade da força ela é variável. Então, a gente não pode trabalhar diretamente com a equação força vezes deslocamento na direção dessa força, porque a força ela tem diversos valores. Porém, quando a gente tem um gráfico de força por deslocamento, basta a gente pegar a linha desse gráfico, marcar no início, o início dele é no zero, né, de acordo com o que a questão pediu, até o final. O final, por mais que o gráfico continue, o texto pediu trabalho até 4 metros. Então a gente tem que parar aqui. Então eu vou finalizar o meu gráfico aqui. Quando a gente fizer isso, observa que vai formar aqui uma figura geométrica, que é delimitada pela linha do gráfico e pelo eixo do deslocamento. No nosso caso, essa figura geométrica formada, ela é um triângulo. E a gente tem que o trabalho de uma força variável, quando ela está representada por um gráfico de força por deslocamento, ele é numericamente igual à área desse gráfico. E como a figura formada é um triângulo, a área a gente pode calcular como base vezes a altura sobre 2. Todas as medidas aqui do gráfico já estão no sistema internacional, então a gente não precisa fazer alteração, é só colocar os valores. A minha base ela vai de 0 a 4, ou seja, ela tem 4 unidades. A altura ela também está começando no 0 e está indo até o 40. E isso tudo dividido por 2, porque se trata de um triângulo. Então vamos lá. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, o 4 com o 2. 4 dividido por 2 dá 2. E isso vezes 40 dá 80. Quando eu tenho a força aplicada em newtons e o deslocamento em metros, o trabalho dá em joule. E como a força já está na mesma direção do deslocamento, eu não preciso fazer nada a mais. Então esse é o trabalho realizado pela força no intervalo pedido entre 0 e 4 metros.